Desde o dia 2 de janeiro está em vigor um novo calendário eleitoral, visando as eleições municipais de 6 de outubro. A Justiça Eleitoral define uma série de prazos para eleitores e para aquelas pessoas que vão disputar algum cargo eletivo, para que elas possam regularizar a situação, seja para votar ou para receber votos. Algumas datas são consideradas mais importantes, como a janela partidária, quando os políticos podem mudar de partido sem qualquer justificativa, ou até mesmo as convenções partidárias, que é o momento em que os partidos decidem quem vai disputar quais cargos. Tem ainda os prazos para tirar ou regularizar o título de eleitor e assim participar do processo eleitoral, escolhendo um candidato. Quem não votou e não justificou seu voto ou não pagou a multa, também tem prazos específicos para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Para falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente em relação aos prazos para os candidatos que pretendem disputar as eleições, nós estamos recebendo hoje aqui na bancada do Agora Interior, mais uma vez, o nosso amigo, advogado especialista em direito eleitoral, Samuel Castanheira. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Carlos Teixeira. Boa tarde a toda a audiência aqui do programa. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre alguns prazos, né, eleitorais. Começou a partir do dia 2, mas os prazos mais significativos são a partir de março, acredito eu. Isso. Na verdade, você até já bem colocou, né, a gente fala de janela partidária, e janela partidária nada mais do que 30 dias que aqueles que detêm o mandato, né, são vereadores no caso, por ser uma eleição municipal, então aqueles que são vereadores hoje e pretendem mudar de partido, eles têm 30 dias no último ano do mandato deles para fazer essa alteração sem incidir na infidelidade partidária, né, porque de fato a vaga é do partido e não deles, né? Essa que é o entendimento. Então, nesses 30 dias, que vai do dia 7 de março até o dia 5 de abril, nessa janela eles podem optar em trocar de partido sem ter nenhum problema, como você bem disse, sem nenhuma justificativa. Eles podem simplesmente trocar de legenda e para poder disputar a eleição na nova legenda. Exatamente, sem nenhum problema. Então, e junto com isso aí também existe agora, né, a obrigatoriedade da filiação, aí é de qualquer um, independente de estar ser vereador ou não. Aquele que ter mandato ou não. Isso, aquele que pretende se candidatar aí no ano de 2024, 6 meses antes, ele tem que ter o seu domicílio eleitoral definido, né? Se for em Marília, então que esteja com o seu domicílio aqui em Marília, se for se candidatar aqui no município de Marília, e ter a sua filiação também definida no partido pelo qual ele pretende concorrer. Então, agora, fevereiro, março, as datas mais importantes que a gente tem são essas. Perfeito. E aí, houve alguma mudança com relação a esse prazo para domicílio eleitoral? Eu tinha para mim que era um ano. Houve alguma mudança? Houve, já há algum tempo, né? Já são 6 meses, até para coincidir com essa filiação e tudo mais, né? Mas há algum tempo atrás era um ano sim, você não está errado não. A gente está com, inclusive o Rodrigo Wildes trouxe para a gente na semana passada, um caso bastante peculiar de um vereador aqui de Marília, né, o Júnior Moraes, se não me engano, que vai disputar a prefeitura de Alvinlândia. É uma situação bastante curiosa, né? Porque ele está vereador aqui, então ele vai ter que comprovar domicílio lá em Alvinlândia para ele poder disputar a prefeitura lá, é isso? Sem me apegar ao fato em si, mas aquele que está vereador numa cidade e pretende se candidatar a prefeito em outra cidade, obrigatoriamente a regra é a mesma. Ele vai ter que cumprir os 6 meses, né, que a lei exige, de domicílio eleitoral na cidade na qual ele pretende concorrer ao pleito. Perfeito. Agora, Samuel, com relação a janela partidária e as convenções seriam as datas mais importantes? Ou no meio desses dois aqui tem algum outro momento relevante e importante para os partidos? Eu acho que são as datas mais importantes, obviamente, culminando com até o dia 15 de agosto, que é a data, então, que tem que fazer o registro de candidatura daquele que está, né, plenamente apto para isso, né? Mas acho que as datas mais importantes são essas. As convenções partidárias, a gente vai começar a falar delas do dia 15 de junho até 5 de agosto, eu acho. Dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, é a data que vai ter que ser realizada as convenções partidárias, porque hoje todos são pré-candidatos. Até uma figura interessante que até algum tempo não existia, passou a existir, né? Com a proibição daquele que quer se candidatar, não pode dizer nem que é candidato e nem pedir voto explícito. Essa é uma regra objetiva que não pode. Claro que tem outras questões de abuso e tudo mais, mas assim, objetivamente é isso. Então, isso é a figura do pré-candidato. Até as convenções, então, a gente tem o quê? Os pré-candidatos. Só na convenção que a gente vai ter candidato, né? E candidato apto só após o deferimento do registro de candidatura. Ou seja, apresentou toda a documentação no cartório, foi reconhecido, está tudo regular, aí sim ele é candidato. Exatamente. Então, até as convenções, existe essa figura que não existia antes, que
é o pré-candidato. Ele pode falar das suas condições, dizer por que ele seria um bom candidato, mas sempre na figura... Na condição de pré. Na condição de pré-candidato, porque não temos candidatos ainda. Porque aquele que se posicionar como candidato, ele pode estar incorrendo em uma falta diante da Justiça Eleitoral. Exatamente. E pode não ter a sua candidatura aceita. Se ele cometeu várias, de maneira reiterada, pode vir a ser reconhecido algum abuso, e aí sim não teríamos então algum problema mais grave, ou uma propaganda extemporânea, que aí seria alguma multa, alguma coisa do tipo. Mas é bom evitar, né? Aproveitando que você está falando aí dessa questão de pré-candidatura e de propagandas antecipadas, a Justiça Eleitoral, ela, de alguma forma, ela fiscaliza ou monitora os personagens que pretendem ser candidatos com relação, por exemplo, à aparição em mídia? Porque o que a gente vê? Né? Muitas pessoas que eram anônimas até o meados do ano passado, começo desse ano, de repente explodem na mídia e começam a aparecer em Instagram, em Facebook, ou mesmo em veículos de comunicação, como é o nosso caso aqui, né? Rádio, TVs. Né? Isso pode caracterizar um eventual abuso de poder econômico daquele possível candidato, se ele vier a ser reconhecido como tal? É uma questão muito subjetiva, porque vai depender de um reconhecimento de que aquilo de alguma forma desequilibrou o pleito em seu favor, né? Uhum. Então é uma questão muito subjetiva, mas pode sim, aquele que não só dos meios do poder econômico, mas também dos meios de comunicação, existe esse tipo de abuso também, aquele que de maneira massiva possa sair em todos os jornais, vai em rádio, vai em televisão, enfim. Esse que faz essa aparição exacerbada, buscando efetivamente uma visibilidade, para posteriormente se aproveitar disso numa candidatura. Foi o que eu disse, é uma coisa muito subjetiva, vai depender muito de provas. Mas a justiça de ofício não faz essa análise. Tem que ter uma denúncia. Tem que ter uma denúncia que vai ser feita ou por partido, coligação ou candidato, ou pelo Ministério Público a seu tempo, né, no tempo adequado para isso. Diante disso, qual a orientação que você daria para os candidatos, para os pré-candidatos, no caso, né? Com relação a estes cuidados? Quais os cuidados básicos que a pessoa deve ter para evitar uma complicação, uma dor de cabeça no futuro? Eu brinco com os meus clientes, Carlos, que é o seguinte: é o bom senso de não querer ser o espertão. Por que acontece? Ele sabe que ele está tentando linkar aquilo na eleição dele, né, mais para frente, e faz essa atitude. Ele já começa a usar algum slogan muito próximo daquilo que ele pretende depois ser o slogan de campanha dele, algum tipo de música que ele já quer usar depois como um jingle dele, alguma coisa do tipo. Ele começa a associar coisas hoje para usar posteriormente. E ele sabe, ele quer dar uma desperta, ele quer sair na frente no momento em que a propaganda vai ser permitida, que é a partir do dia 16 de agosto. Então ele sabe disso. Então o conselho não queira ser o esperto. Qual que é a ideia? Paridade. Todos os candidatos saírem da linha de largada na mesma hora. Esse que é o pensamento correto. Uhum. E aí, é claro, aí buscar a orientação do seu jurídico, porque também a pessoa não precisa ficar parada. Né? Como bem disse, o pré-candidato, ele pode falar dele, ele pode expor coisas do município, que ele entende que ele seria um bom administrador ou um bom vereador, enfim. Isso pode ser feito, não podendo ter pedido de voto explícito, mas pode acontecer. Então, é o bom senso... equilíbrio, né? O equilíbrio. E buscar a orientação do jurídico, porque muitos não sabem disso, né? Muitos vão fazendo do jeito que querem fazer e às vezes não é nem a má fé do esperta, porque ele acha que funciona assim mesmo, chega lá na frente, ganha e não leva, ou às vezes alguém simples toma multas grandes, pesadas, por uma besteirinha, entendeu? Então acho que o ideal é que busque sempre o conhecimento técnico sobre o assunto. Questão de enquete, pesquisa, levantamentos através de internet, Facebook, aquelas enquetes pré-moldadas, né, que você só lança os nomes lá e virtualmente você divulga aí para poder ter algum tipo de levantamento. Existe regra para isso também, né? Existe. Na verdade, toda a pesquisa eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro, que é o primeiro dia do calendário eleitoral, dia 1º de janeiro de 2024, qualquer pesquisa que for ser realizada já tem que ser cadastrada na Justiça Eleitoral. Tem que ter registro. E aí tem que ter aqueles parâmetros que vocês sabem até melhor do que eu. Vocês que são da comunicação, a amostragem, como é que é feito, toda aquela parte técnica, e isso aí já tem que estar registrado na Justiça Eleitoral. Agora, para quem já ocupa cargo eletivo, existe uma preocupação muito grande por parte de prefeitos, por parte de alguns vereadores, de participação em eventos públicos, por exemplo, inaugurações. A partir de quando que isso é proibido?
3 meses antes não pode mais participar de nada. Somente 3 meses antes. Não pode mais participar de nenhuma inauguração. Quando a campanha já estiver rodando mesmo, né? Que é agosto, setembro, outubro, Sim. julho, né? Definiu a convenção, já não pode mais. Não pode mais. E isso incorre no risco de ter a candidatura impugnada. Candidatura impugnada e caso consiga até registrar uma candidatura, depois tem várias ações, né? Tem recurso contra suspensão de diploma, tem ação de impugnação de nota letivo, tem inúmeras ações, né? Que a gente tem as AID, que são as ações de investigação judicial eleitoral, que também realizam a cassação do mandato, caso ele seja eleito, enfim. É que aí são prazos, depende do momento que se encontra, tá? Certo. Mas existem várias medidas judiciais para coibir e para penalizar aquele que de alguma maneira fez alguma irregularidade. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o advogado, especialista em direito eleitoral, Samuel Castanheira. A gente está tentando explorar com ele aí todas as dúvidas, todos os questionamentos com relação a esse momento político que nós estamos vivendo, ano eleitoral em todo o Brasil, eleições municipais, vão ser escolhidos vereadores, prefeitos de todos os municípios. Então a gente está procurando apresentar para todos vocês aí o máximo possível de orientação e de informação. Samuel, ainda falando da questão de candidaturas, né? Ao longo da sua história, da sua experiência, qual foi o caso mais difícil que você pegou por conta da inocência do cliente? Você conseguiria identificar? Tem um caso emblemático na minha vida, não vou citar o cliente, Sim, né? claro. Nem é de Marília, é de fora, dá mais de 300 quilômetros daqui, que houve uma compra de votos absurda na campanha dele e eu tenho certeza que ele não sabia. Ele era um professor, reitor de uma universidade estadual, um cara super culto, super estudioso, super correto. Eu brincava assim, que ele é um dos poucos que eu passaria a mão perto do fogo por ele, de que ele não fez. Olha só. E foi condenado. Foi condenado por compra de voto, porque tinha alguns... A sua assessoria... A assessoria dele apontou... Eu peguei o processo já andando nele, falei, vou tentar segurar o máximo que eu puder, conseguimos segurar ele até dia 26 de dezembro, do último dia do mandato dele, mas foi um caso emblemático de que ele não sabia o que estava acontecendo. E agora, aquele caso que você nitidamente, por conta de todo o conjunto de apurações, você sabe que ele aprontou e ele sustentava que não aprontou. Também teve? A maioria, como tem o sigilo do advogado, sim, claro. eu já falo, sentou na minha frente, você vai me dizer o que aconteceu. Se você fez certo ou errado, você tem que dizer o que aconteceu. Porque depois fica pior ainda, né? Surgem provas, você fala uma coisa, mente no processo, surgem provas contradizendo, aí já foi. Tem aquele ditado, né, que são 2 profissionais para quem você não pode mentir, né? É o advogado e o médico, né? É isso, não pode mentir. Fala o que fez, nós vamos tentar no mínimo minimizar a pena, enfim, alguma coisa a gente vai fazer de útil por ele, pelo cliente. Samuel, agora, sob o ponto de vista de opinião pessoal mesmo e de vivência enquanto um profissional que lida no meio político, todas as eleições, obviamente, são extremamente importantes, né? Mas muitas pessoas deixam para se preocupar com a eleição nos 45 minutos do segundo tempo, enquanto que é preciso tomar bastante cuidado na hora de escolher o candidato. Se você vai escolher aquele que está pleiteando a reeleição, avaliar como é que foi o mandato dele. É uma eleição, participar de uma eleição enquanto eleitor é extremamente importante, né? Importante. Opinião pessoal, vamos lá. Primeira opinião pessoal que a gente tem que ter, e falando de calendário eleitoral, é a regularização do título. Né? A gente fala sempre dos candidatos, mas o eleitor, na verdade, é a peça mais importante. Aquele Sim. Que vai ter ele que coloca o cara lá, né? Exato, ele tem o poder de escolher, né? Então, até dia 8 de maio tem que regularizar, que são 150 dias antes das eleições, aí fecha-se o cadastro eleitoral. Então, aquele que quer regularizar o título, até dia 8 de maio tem que regularizar. Regularizar ou tirar? Ou tirar... Os dois. O alistamento eleitoral ele se encerra 150 dias antes das eleições. Mas, como essa é uma questão até de cartório eleitoral, interessante é aquele que tem alguma dúvida, vai até o cartório e tente resolver. Hoje tem o e-título também, que funciona muito bem, é só baixar, colocar os dados, já sai na hora, já consta se tem alguma irregularidade. Então, a primeira dica é essa. E aí a gente parte para outra questão. As pessoas elas só se dão conta que estão no ano eleitoral, e aí eu... parabenizo o programa agora anterior de trazer essa informação já em fevereiro, quando começa uma propaganda eleitoral gratuita na rádio. Aí que a pessoa se atenta que ela está numa eleição. E aí ela já fica brava, ela não quer nem ver o que o cara está falando também. Ela já desliga, já troca, já põe uma música, já não quer ver. Ou seja, a pessoa passa a entender que a eleição quase no final, na reta final, não dá essa importância de buscar quem é candidato, quem não estudar um pouquinho, entender o que é executivo, entender o que é legislativo, a importância do vereador,
Então, acho que esse espaço que você está abrindo aqui é muito importante para isso, para que as pessoas já se atentem. 2024, temos eleições municipais. E é importante observar aí quem vão ser os candidatos ao cargo majoritário de prefeito e quem serão os candidatos a vereador. De repente, até pensar numa renovação pode ser interessante, né? Porque quem já esteve lá, já prestou o seu serviço, já deu sua contribuição, sangue novo, nome novo pode fazer a diferença, né? E nesse contexto de eleição municipal, muitas vezes a eleição do vereador, a escolha da Câmara, é mais importante do que até mesmo do prefeito, né? Porque até mesmo o Nascimento teve ontem aqui e ele comentou, né, que um prefeito não caça um vereador, mas um vereador caça um prefeito, se ele não estiver agindo adequadamente. Né? Sim, é aquela máxima, né? Usando a mesma frase do Nascimento que teve aqui ontem, é isso. Uma boa Câmara pode fazer um prefeito ruim ser bom. Mas uma Câmara ruim não consegue fazer um prefeito bom, entendeu? Aliás, transforma ele num prefeito ruim, mesmo que ele seja bom. As pessoas têm que entender o poder da Câmara, qual que é a função dela, que é fiscalizar, como você colocou, ela pode caçar um prefeito. Olha o poder que tem uma Câmara. O Executivo executa, a Câmara que faz os projetos, as leis, zoneamento de município, várias coisas, cobra o prefeito, fiscaliza, orçamento, quer dizer, é um poder muito grande. E as pessoas não dão esse valor. Numa eleição, normalmente, a gente fica sempre pensando, pô, prefeito. Normalmente aquela briga. E vereador só vai. Pega um amigo ali, alguém me falou ali. Às vezes, na hora, pega um santinho que nem pode, né, ter aquele derrame, mas tem sempre, pega o santinho e vota, sem nem saber para quem está votando, só para cumprir ali, para não ter problemas depois na justiça eleitoral, né, tem que pagar alguma multinha, que é pequenininha, mas enche o saco, né, pagar. Então, acho que as pessoas têm que entender um pouquinho o que é Câmara Municipal e aproveitar esse espaço para, de repente, outras vezes a gente vir aqui até conversar sobre isso, claro. Né? Passar essas funções, enfim, e convocar os vereadores também, igual você já fez, né? O presidente ontem esteve aqui, acho que isso é muito importante, para as pessoas realmente votarem com muita consciência. A gente procura sempre trazer, né, os vereadores até aqui na nossa bancada para falar do que está fazendo e para cobrar o que eles estão fazendo, principalmente em relação às faltas, à ausência de realização de alguma coisa do prefeito, porque se cabe à Câmara fiscalizar, cobrar e acompanhar o processo, a gente vem aqui e traz o vereador para cobrá-los, né, como a gente fez ontem aqui com o Nascimento. Nós temos a nossa participação dos internautas pelo YouTube, também pelo WhatsApp. Aqui no YouTube, o Fernando, do site Conexão, um abraço, Fernando, ele faz um comentário a respeito da questão do domicílio eleitoral que a gente falou agora há pouco, né? Ele falou, um caso famoso nessa questão de domicílio é do ex-deputado e ex-prefeito de várias cidades, Julinho Marcondes de Moura, da região ali de Garça. Realmente, ele já foi prefeito de Garça, de Álvaro de Carvalho, de várias cidades ali perto, né? Ah, sim. É o que está proibido agora, né? Que chamava-se prefeito itinerante. Ele ficava 8 anos em uma cidade, aí ia para outra, porque as cidades pequenininhas viram quase uma cidade só, né? Todo mundo se conhece, todo mundo junto, e essa figura está proibida. Aquele que passou 4 mais 4 não pode mais se candidatar em nenhum município. Mas existia essa situação mesmo. Verdade. Chama-se de prefeito itinerante. Isso vale para municípios vizinhos ou para qualquer município do estado? Não, para qualquer município. Foi prefeito, você vai ter que aguardar para só na próxima. Então, aquela conversa que a gente ouviu, olha só que interessante que o Dr. Samuel está trazendo para a gente aqui. Lá no meados do ano passado, se não me engano, surgiu a conversa de que um grupo de empresários estava querendo que o prefeito Daniel Alonso fosse prefeito lá em Bauru. Então, isso não procede porque ele não pode, né? 2 mandatos... Para essa eleição agora, como ele já está na reeleição prefeito Daniel, pensando em Marília, ele não pode na próxima ser prefeito em lugar nenhum. Mas aí em 2028, aí sim. Até mesmo em Marília ele pode tentar, né? Sim, mas ato contínuo nesse aqui, ele não pode em Marília, obviamente, mas também, obviamente, também não pode em qualquer outra cidade. Mas já existiu isso e era dessa forma mesmo. Era assim que funcionava. Prefeito itinerante, esse era o nome. Prefeito itinerante. Aí, Fernando, bem lembrado aí, Julinho. Obrigado pela participação aí, Fernando. O Julinho Marcondes de Moura, eu tinha esquecido disso, né? Deixa eu ver se o Simval mandou alguma coisa aqui pra gente no WhatsApp. Não mandou ainda. Pessoal, o WhatsApp está à disposição, 14991450881, caso vocês queiram fazer perguntas, esclarecer dúvidas com o Dr. Samuel Castanheira. Doutor, para a gente poder fechar a nossa entrevista, então, para os políticos, a próxima agenda mais importante é em março, a janela partidária. Para o eleitor,
maio, que é poder daqui até maio regularizar a situação do título, Isso. né, tirar o título se for o caso, aquele jovem de 18 anos, né, 16 já pode tirar, né? 16. A partir dos 16, 16 né? anos. Você já pode tirar o seu É título de facultativo eleitor. dos 16 aos 18, né? E 18 é obrigatório. É a partir dos 18 obrigatório. Então, até 15 de maio? Se você Até falou? 8 de maio. 8 de maio. Então, 8 de maio para você regularizar a situação. Então, fica aí o espaço para o doutor falar ali naquela câmera 1, né, dar a sua orientação para a população. Olha, fique atento aos prazos, não perca para você poder participar da eleição, seja como candidato ou como eleitor. Legal, só recapitulando então, fazendo uma síntese aqui rápida, né, Carlos? Acho que aquele que hoje está no exercício do mandato, né, como vereador e pretende se candidatar e quer trocar de partido, então ele vai ter do dia 7 de março até o dia 5 de abril para fazer isso. E aquele que apenas quer se candidatar, não está em nenhum cargo hoje eletivo, né, como vereador, até dia 5 de abril, ele precisa estar filiado, 6 meses antes, domicílio eleitoral a mesma coisa. Aquele que quer participar da eleição, podendo votar, que realmente essa que é a importância da democracia, né, poder exercer o seu direito de voto, até dia 8 de maio já regulariza a sua situação, né, junto à Justiça Eleitoral. E, bom, acho que de prazos importantes, acho que são esses, né, por hora. Maravilha. De qualquer forma, o doutor já fica convidado para daqui a alguns meses, né, um mês que vem, por exemplo, voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais de prazos, para a gente falar um pouquinho mais de questões eleitorais que sempre são importantes para esclarecer, para orientar a nossa população. Legal, eu agradeço aí o convite, já de antemão agradeço os próximos convites também, farei de tudo para estar junto com vocês. Um abraço para todos os telespectadores.